Todos trazer uma palavra para a nossa edificação neste momento. Se encontra no livro de São Mateus, capítulo 8, versículo 23 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Entrando ele no barco, e os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que era barrido e coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos aproximaram dele, despertavam, dizendo: Senhor, salva-me, que estamos perecendo. Quando nós vemos na palavra de Deus neste momento, fala sobre a tempestade. Jesus entrou no barco dos seus discípulos, também acompanharam, e ele estava no meio do mar. De repente, surgiu uma tempestade, o vento era contrário. Os pescadores, os discípulos, tinham experiência sobre a tempestade, sobre vento forte, porque todo pescador ele tem experiência. Mas neste momento a Bíblia diz aqui que o vento era contrário, o vento forte. E as ondas também estavam fortes. E naquele exato momento os discípulos pensavam que ia perecer. Tem momento na nossa vida que a gente está nessa situação e perdemos o controle de tudo quando o vento é ao contrário, o vento forte, a tempestade, e a gente perde o controle da situação. Quando a gente perde o controle da situação, a gente pensa que vai perecer, pensa que não vai suportar, pensa que vai morrer. Assim foi os discípulos. Na palavra de Deus nos mostra que os discípulos naquele exato momento, quando surgiu aquela tempestade, o vento ao contrário, mesmo ele tendo experiência sobre a tempestade, vento ao contrário, porque todos os pescadores têm experiência sobre isso, mas nesse momento aqui era forte o vento, o mar estava agitado, e o discípulo pensava que ia perecer, e Pedro gritou: socorre, mestre, que nós vamos perecer. A Bíblia diz assim aqui: Jesus estava na popa do barco. Jesus estava dormindo na popa do barco. Quando nós vemos na palavra de Deus, no meio de uma tempestade, quem é que pode dormir? Quando a gente passa por situação difícil, tempestade, vento ao contrário, o problema é difícil, a gente perde o sono e a noite fica estreita. Mas eu quero dizer, Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Significa que o nosso Deus, ele está no controle de tudo. A tempestade que está surgindo na minha vida, na tua vida, no país, no mundo, isso é uma tempestade. Eu sei que nós sabemos que é a palavra de Deus se cumprindo, porque tem que se cumprir. Mateus capítulo 24, versículo 3 em diante, nós vemos que haveria guerra, fome, peste. Peste significa praga, doenças. E tem que se cumprir a palavra de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 8, diz que assim que é o princípio das dores. Se é o princípio, é o começo, significa que tem que se cumprir a palavra de Deus e vai aumentar as dores. Jesus traz uma comparação feita a uma mulher grávida. A mulher grávida, para ter a criança, primeiro vem as dores. E as dores aumentam. Mas nós vemos que Jesus mesmo no barco, surgiu a tempestade. Então servir a Jesus não significa ausência de luta, tempestade e de vento forte. A gente serve a Jesus, mesmo seguindo a Jesus, a gente vai ter luta, dificuldade, vento contrário. Mas qual é a nossa esperança? Seguindo a Jesus tem luta, dificuldade, mas qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que aqui fala a palavra de Deus, que surgiu a tempestade, mas Jesus estava no barco. Nós aprendemos na palavra de Deus, mesmo com a tempestade, Jesus no barco, significa que Jesus está no controle de tudo. Jesus no controle de tudo significa que Jesus estava dormindo. Quando os discípulos ficaram apavorados, pensando que ia perecer, gritaram: mestre, socorre que nós vamos perecer.
e Jesus estava dormindo, significa que está no controle de tudo. Mesmo na situação que nós estamos passando, não só a gente, todos estão no mesmo barco, na mesma situação. Mas eu quero dizer, Jesus ainda está no controle de tudo. Deus está no controle do governo, Deus está no controle do presidente, Deus está em controle de tudo nesse mundo. Mas é para se cumprir a palavra de Deus. Mas eu quero dizer, Jesus se levantou e estendeu sua mão e disse: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. A Bíblia diz assim, que o vento e o mar obedeceu à voz do Mestre, porque Ele é o Criador. Ele criou o vento, criou o mar, criou tudo. E tudo tem que obedecer à sua voz. Quando Jesus fala, quando Jesus dá a ordem, tudo tem que obedecer à sua voz. A Bíblia diz que o mar e o vento, naquele exato momento, se acalmou. E quando se acalmou, irmão, houve bonança naquele lugar. Os discípulos, um olharam para o outro assim, espantado, disseram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Este homem se chama Jesus. Quando nós vemos na palavra de Deus, depois da luta, depois da tempestade, vento ao contrário, Jesus ele age e traz bonança, acalma a tempestade, acalma o vento, porque Jesus está no controle de tudo. Nesse momento tem pessoa que está no barco e o mar está agitado e ele está pedindo socorro. Eu quero dizer que a gente tem que buscar o socorro em Deus. A Bíblia diz lá em Salmo 121, verso 1: eleve meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O socorro está em Deus. Assim Davi buscou socorro em Jesus. A Bíblia diz lá em Salmo 46, verso 1: Deus é o nosso refúgio e socorro, bem presente na hora da angústia. Tem pessoa neste momento que está no barco, na tempestade, pedindo socorro. Mas Deus está dizendo que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Você que está passando por luta, dificuldade, está em desespero, mas se acalma. Jesus vai se levantar e acalmar essa tempestade na tua vida. Mas é o tempo de nós buscar a Deus. É o tempo de nós se humilhar na presença de Deus. O tempo é de nós clamar a Deus. Assim como Pedro, naquele exato momento, já que ele tinha perdido o controle da situação, que ele achava que não tinha jeito, mas ele buscou, clamou a Deus naquele exato momento: Senhor, socorre-me, que nós vamos perecer. Eu quero dizer que Jesus se levantou e disse: aquieta-te, mar, aquieta-te, vento. Deus está no controle de tudo. É tempo de nós se humilhar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, clamar a Deus nesse momento, pela nossa família, pelo nosso país, pelo nosso governante, pelo nosso presidente, pelo mundo. É tempo de a gente clamar ao Senhor, pedir socorro a Jesus. Mas isso quer dizer que Jesus vai se levantar para acalmar essa tempestade. Isso é um vento. Isso é um vento que está sendo ao contrário. Eu quero dizer que o vento balançou o barco. As águas estavam cobrindo o barco. Então todos estão no barco. Mas eu quero dizer, a nossa esperança está em Cristo. A solução está em Cristo. É simplesmente clamar por Ele, buscar a presença deles. E Jesus está no controle. Então eu quero trazer essa palavra para a nossa edificação, que Jesus está no controle de tudo. É tempo de a gente buscar a Deus, clamar a Ele neste momento. Jesus está no controle da tua vida. Jesus está no controle da tua família. Jesus está no controle no país. Jesus está no controle de tudo. Busque a Deus neste momento. É tempo de buscar a Deus. É tempo de se humilhar. A tempestade está surgindo, mas Jesus está se levantando no meio da tempestade. Pessoa sendo curada, pessoa se voltando para Jesus, pessoa aceitando Jesus, porque o tempo é esse. O mar está agitado, mas Jesus está trabalhando nessa tempestade.
Quando Jesus quer, Ele permite a situação. Mas eu quero dizer, também quando Jesus quer, Ele diz: aquieta-te vento e aquieta-te mar. E vai ver bonança. Vai passar. Eu creio que isso vai passar. Vai passar. E haverá bonança. Mas Deus vai continuar trabalhando. Então, nesse momento, Deus está no controle de tudo. Não perca a esperança. Busque a Deus. Deus está no controle de tudo. Simplesmente é o tempo de a gente buscar a Deus neste momento, clamar por Ele, pedir socorro a Ele. Então é tempo de você buscar a Deus. Você que está afastado, é tempo de buscar a Deus. Você que não aceitou, aceite. Confesse Jesus como Salvador, porque é o tempo de buscar a Deus neste momento. O socorro está em Cristo. Todos nós estamos passando a mesma situação. O mar está sendo agitado. E todos nós estamos no mesmo barco, nessa mesma situação. Mas eu quero dizer, a minha esperança, a minha confiança está em Cristo. Salmo 46, verso 9. Diz assim: Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E ainda demais: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então é tempo de buscar a Deus para Ele cessar essa guerra na tua vida. A tua vida precisa ter a presença de Deus. A presença de Deus na tua vida, Ele vai mudar essa situação, porque Ele está no controle de tudo. Quem pode cessar esta guerra é só Deus. Então Deus, nesse momento, está dizendo, Ele está no controle de tudo. Ele está no barco. Mas é tempo de você buscar a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação para a nossa meditação neste momento. Jesus acalmou a tempestade. E houve bonança. Te prepara. Depois dessa luta, haverá bonança. Jesus vai acalmar. Então aquieta o teu coração. Descansa no Senhor. Jesus está no controle de tudo. Que Deus nos abençoe nesse momento, a cada um de nós, em nome do nosso Senhor Jesus. Continue orando pela família, orando por aqueles, os médicos, continue orando por todos os trabalhadores. Nós somos uma família. O povo brasileiro é um povo unido, que ora, que clama, que está pedindo pelo todo, pela sociedade, pelo presidente, por todos. Então que nesse momento a gente está apresentando a todos, em nome do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, que nesse momento eu te peço agora, eu creio que tu está no controle de tudo, mas que tu estenda tuas mãos na família, nos trabalhadores, nos nossos presidentes, nos nossos pastores, todos os irmãos, irmãs, aqueles que estão passando por situação difícil, que estão nos hospitais, estenda tuas mãos neste momento. Que tu possa acalmar essa tempestade, esse vento ao contrário que está surgindo. Mas que eu sei, Senhor, que a tua mão está estendida e tu vai operar na vida de cada um, salvando, libertando em nome do nosso Senhor Jesus e curando. E vai acalmar essa tempestade e haverá bonança em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele vem. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.